nossa mente sugere é perversa e ousada impiedade. Portanto, estabeleçamos isto como certo e indubitável, que tudo quanto provém de Deus é certo e verdadeiro, e que é impossível que Deus não seja verdadeiro em todas suas obras, justo e reto em todas suas ações. Devemos igualmente lembrar que a única regra para agir corretamente é nada empreender senão pela diretriz e mandamento de Deus. E se depois disso o mundo inteiro se insurgir contra nós, ainda teremos esta invencível defesa, que aquele que segue a Deus não pode apostatar, porque não busco minha própria vontade. Aqui ele não tira coisa alguma do crédito devido ao seu testemunho, o qual em outra parte ele assevera em termos bem fortes, porém fala à guisa de concessão, pois Cristo, tendo sido em outros aspectos muito sobejamente sustentado, consente que não devem crer em sua palavra. Se meu testemunho a respeito de mim mesmo, diz ele, é por vós suspeito, segundo o costume ordinário dos homens, então ele nada vale. Ora, sabemos que o que qualquer pessoa assevera sobre si mesma não é considerado como válido e autêntico, embora em outros aspectos ele fale a verdade, porque ninguém é testemunha completamente em sua própria causa. Ainda que seja injusto reduzir o Filho de Deus a tal categoria, todavia ele prefere privar-se de seu direito para que convença seus inimigos pela autoridade de Deus. 5:33 ao 36. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, porém digo estas coisas para que sejais salvos. Ele era uma lâmpada que ardia e iluminava, e por algum tempo quiseste regalar-vos em sua luz. Eu, porém, tenho maior testemunho que o de João, pois as obras que meu Pai me deu a realizar, as próprias obras que eu faço testificam a meu respeito de que o Pai me enviou. 33. Vós enviastes mensageiros a João. Antes de produzir o testemunho de Deus, ele os pressiona com a resposta de João, da qual não podiam honrosamente negar sua convicção, pois de que utilidade foi o envio de uma delegação a ele, e não tensionavam aderir às suas palavras. Eles foram a ele na qualidade de profeta de Deus, e assim pretendiam que a palavra seria considerada por eles como um oráculo. Ora, ainda que isso implique outra admissão em seu favor, todavia Cristo formula francamente contra eles esta acusação, que nada senão sua própria malícia os impede de crer, e portanto vemos que esta circunstância é muito apropriada para a questão em mãos, isto é, que foram a João, e como se seu motivo não fosse o desejo de aprender, inquiriram dele se porventura era o Messias, e contudo não deram atenção à sua resposta. 34. Eu não recebo testemunho dos homens, contudo não foi em vão que Deus escolheu a Cristo para ser uma testemunha dele, e o próprio Cristo declara em outra ocasião que os discípulos seriam suas testemunhas, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Eis minha resposta: Cristo se vale do testemunho de João, não porque ele dele necessitasse, mas até onde nos é vantajoso receber dele alguma confirmação. Os homens tomam por empréstimo o testemunho uns dos outros, visto que não podem dispensar tal assistência. Com Deus e Cristo, o caso é diferente, pois se os filósofos asseveram que a virtude não carece do auxílio de estranhos, o que o homem possui em si mesmo para proporcionar apoio à verdade de Deus, e Cristo imediatamente acrescenta que ele reveste o testemunho de João em favor eles. Eu vos digo estas coisas para que sejais salvos. Com esta afirmação ele quer dizer que não foi tanto em consideração a si mesmo como de um desejo de promover o benefício
dos homens que ele levantou, os arautos de seu evangelho, por meio de quem ele nos testifica a respeito de sua vontade. Nisso vemos também uma notável prova de sua maravilhosa benevolência, por meio da qual ele regula todas as coisas para a nossa salvação. Portanto, é nosso dever, em contrapartida, esforçar-nos para que o grande cuidado que ele nutre em salvar-nos não seja infrutífero. 35. E ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Ao chamar João de uma lâmpada que ardia, prova a ingratidão deles, pois segue-se que não passavam de cegos, porquanto decidiram ser assim, visto que Deus acendeu uma lâmpada diante de seus olhos. Portanto, eis o significado das palavras: Deus não pretendia que vos desviasseis, pois ele designou a João para que fosse uma lâmpada, a fim de dirigir-vos com sua claridade. E daí, quando não se reconheceis no caráter de o Filho de Deus, isso procede do erro voluntário, isso é seguido de outra repreensão, que não só fecharam seus olhos e assim obstruíram a entrada da luz que lhes fora oferecida, mas intencionalmente a usaram mal contra o propósito de aniquilar a Cristo, pois quando se prontificaram a aplaudir a João do que realmente ele merecia, isso proveio de um ímpio e traiçoeiro desígnio de não dar passagem ao Filho de Deus, e por algum tempo quisesse regalar-vos em sua luz. Esse ímpio abuso da luz celestial de Cristo elegantemente se compara à fútil jovialidade, como se o chefe de uma família fosse acender uma lâmpada para seus servos passarem a noite, a fim de que possam executar as tarefas que ele lhes impôs, mas que, em vez de corresponderem, empregam-na para a prática da devassidão e todo gênero de licenciosidade. Com essas palavras, Cristo acusa os judeus e, ao mesmo tempo, comunica a todos nós uma advertência, a saber que, quando Deus envia mestres fiéis para guiar-nos na vereda da justiça, devemos tomar cuidado para não fazer-lhes pouco caso, andando de um lado a outro em todas as direções. Quão útil é esta advertência? A experiência de todas as épocas o demonstra. Deus empreende dirigir aos homens durante todo o curso de suas vidas até o alvo final e envia seus profetas para serem seus guias. Tal, porém, é a demência da insensatez dos homens que, em vez de andarem, preferem entregar-se à diversão devassa sem fazer qualquer progresso. Tão levianos e indecisos são que, desprezando e rejeitando sua contínua diretriz, se deixam levar pelos repentinos impulsos de suas paixões, por algum tempo ou por uma hora. Com este termo, ele os reprova por sua estutícia em pensar que a perversidade de uma natureza transitória e curta duração pode extinguir a luz de Deus. E assim, em nossos próprios dias, todos os mestres fiéis que Deus deu à sua igreja como lâmpadas acesas são aplicados pelos papistas para um propósito contrário, como se sua intenção fosse, contemplando a luz, ofuscar seus olhos, e não só usam mal as lâmpadas para extinguir a luz de Deus, mas a miúde se entregam à nécia jovialidade no meio das trevas, como quando se insurge contra a doutrina pura do Evangelho e se gloriam nos tolos provérbios de seus ruidosos declamadores. Mas o que Cristo aqui assevera concernente a João, Paulo declara que ser comum a todos os crentes, porque, tendo a palavra da vida, devem levar luz ao mundo como tochas. Cristo, porém, mostra que ir adiante de outros e sustentar a tocha para guiá-los pertence estritamente aos apóstolos e muitos do Evangelho, pois ainda que sejam todos cegos e vivamos envoltos por trevas, Deus brilha sobre nós com a luz de sua palavra. Aqui, porém, ele adorna peculiarmente a João Batista como essa honrosa designação, porque é por meio de seu ministério Deus resplandeceu em sua igreja com muito maior esplendor. 36. Eu, porém, tenho maior testemunho que o de João, depois de haver mostrado que na pessoa de João os judeus haviam corrompido impiamente o dom divino,
Ele agora reitera pela segunda vez o que dissera, a saber, que ele não carecia do testemunho do homem, como se ele não tivesse o suficiente para si mesmo. Ainda que, percebendo que mantinham sua pessoa em desprezo, ele os remeteu a seu pai, como costumava fazer. Porque as obras que o Pai me deu para fazer, ele apresenta duas coisas pelas quais provou ser o Filho de Deus. Meu Pai, diz ele, atesta por meio de milagres que eu sou seu filho, e antes que eu viesse ao mundo, ele deu abundantemente testemunho de mim nos Escritos Sagrados. Tenhamos sempre em mente que o objetivo era, ele tinha em vista, ele deseja ser reconhecido como o Messias prometido por Deus para que fosse ouvido, e por isso ele afirma que agora se manifestou como sendo precisamente tal pessoa como descrita pela Escritura. Pode-se perguntar, são suficientes milagres para provar isso, quando milagres semelhantes já foram realizados pelos profetas? Eis minha resposta: aqueles milagres que Deus realizou pela agência dos profetas não foram além do propósito para o qual se destinavam, isto é, mostrar que eles, os profetas, eram ministros de Deus, posto que não podiam de nenhuma outra forma granjear a autoridade devida a seu ofício. Deus, porém, tensionava exaltar seu filho de uma forma muito mais sublime, e esse propósito divino deve ser considerado por nós como sendo o desígnio dos milagres. Portanto, se os judeus não tivessem sido prejudicados pela malícia e por voluntariamente fechar seus olhos, Cristo poderia facilmente lhes haver provado por meio de milagres com o que ele era, quem ele era. 5:37 a 40. E o Pai me enviou, ele mesmo tem testificado a meu respeito. Vós jamais ouviste sua voz, nem viste sua forma, e não tendes sua palavra permanente em vós, porque não crestes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque pensais que tendes nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito, e não quereis vir a mim para terdes vida. 37. O Pai que me enviou. É um grande equívoco limitar esta afirmação, como alguns têm feito. A voz que ouviram em seu batismo, Mateus 3,17, pois ele afirma no pretérito que o Pai memarturek testificou, a fim de mostrar que ele não surgiu em cena como uma pessoa desconhecida, porque o Pai, desde os tempos de outrora, o designou através de marcas peculiares, para que, portando-as consigo, pudesse ser reconhecido. Portanto, eis minha explicação. Deus testificou a respeito de seu Filho nos tempos mais antigos, sempre que queria fomentar no povo antigo a esperança da salvação, ou prometeu que o reino de Israel seria plenamente restaurado. Dessa forma, os judeus teriam formado uma ideia de Cristo desde os profetas, antes que ele se manifestasse na carne. Ao tê-lo diante de seus olhos, o desprezam e, portanto, rejeitam, mostrando claramente que não nutriam nenhum prazer pela lei, pelo que Cristo também os reprova, e, contudo, se vangloriavam de seu conhecimento da lei, como se tivessem sido educados no seio de Deus. Vós jamais ouviste sua voz. Depois de haver se queixado de que não o receberam, Cristo explode em linguagem ainda mais severa contra sua cegueira. Ao dizer que jamais ouviram a voz de Deus, nem viram sua forma, ele usa expressões metafóricas por meio das quais tenciona expressar em termos gerais que eles estão totalmente alienados do conhecimento de Deus, porque visto que os homens se fazem conhecidos por semblante e pela expressão verbal, assim Deus nos faz soar sua voz através da voz dos profetas e dos sacramentos. Ele assume, por assim dizer, uma forma visível por meio dos quais ele possa tornar-nos conhecido de conformidade com nossa débil capacidade. Mas aquele que não conhece a Deus em sua imagem vívida claramente demonstra por meio desse mesmo fato que não adora nenhuma divindade senão aquela que ele mesmo inventou. Por esta razão, Paulo diz que os judeus tinham um véu posto diante de seus olhos
para que não viessem a perceber a glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 3,14. 38. E não tendes sua palavra permanente em vós. Esta é a verdadeira forma lucrativa quando a palavra de Deus se radica em nós, de modo que, sendo a mesma impressa em nossos corações, se fixa permanentemente aí. Cristo afirma que a doutrina celestial não achou morada entre os judeus, porque não receberam o Filho de Deus, que é por toda parte exaltado, e com justiça ele lança sua reprovação contra eles, pois não foi em vão que Deus falou por meio de Moisés e dos profetas. Moisés não tinha nenhuma outra intenção senão convidar a todos os homens irem diretamente a Cristo. Daí ser evidente não serem discípulos de Moisés os que rejeitam a Cristo. Além disso, como é possível que o homem tenha a palavra da vida permanente em si quando arrebata de sua própria vida? Como é possível que o homem guarde a doutrina da lei quando a própria alma da lei, o quanto está em seu poder fazê-lo? Pois a lei sem Cristo é vazia e destituída de toda solidez. Portanto, precisamente na proporção que alguém conhece a Cristo está a proficiência que ele tem feito na palavra de Deus. 39. Examinai as Escrituras. Já dissemos que a afirmação que previamente Cristo fez de que ele tem o Pai por testemunho no céu se refere a Moisés e aos profetas. Agora segue uma explanação mais clara, pois ele diz que aquele testemunho pode ser encontrado nas Escrituras. Uma vez mais os reprova por sua tola vanglória, porque, embora reconhecessem que tinham vida nas Escrituras, nada percebiam nelas senão letras mortas, pois absolutamente os condena por buscarem vida nas Escrituras, visto que as mesmas nos foram dadas exatamente para este fim e uso, mas porque os judeus criam que as Escrituras lhe comunicavam vida, enquanto se opunham amplamente a seu natural significado, e o que é pior, enquanto apagavam a luz da vida que elas continham, pois como é possível que a lei conceda vida sem Cristo, o único que lhe comunica vida? Repetindo, somos instruídos por esta passagem que, se quisermos obter o conhecimento de Deus, devemos buscá-lo nas Escrituras, pois os que imaginam que qualquer coisa que acaso decidam acerca de Cristo, por fim nada terão dele senão uma sombra fantasmagórica. Antes de tudo, devemos crer que Cristo não pode ser propriamente conhecido de qualquer outra forma senão nas Escrituras. E se este é o caso, segue-se que devemos ler as Escrituras com o expresso propósito de encontrar Cristo nelas. Se quem for que se afaste deste objetivo, ainda que se canse ao longo de toda a sua vida aprendendo, jamais alcançará o conhecimento da verdade, pois da sabedoria teremos sem a sabedoria de Deus, pois que sabedoria teremos sem a sabedoria de Deus? Em seguida, visto que somos ordenados a buscar Cristo nas Escrituras, assim ele declara nesta passagem que todos os ladrões não serão infrutíferos, pois o Pai testifica o Pai testifica nela a respeito do Filho de tal maneira que ele nolo manifestará além de qualquer dúvida. Mas a razão por que a maioria dos homens é impedida de se beneficiar é que não tem do assunto nada mais que um vislumbre superficial e displicente. Contudo, ele requer a máxima atenção e por isso Cristo nos ordena a sondar diligentemente este tesouro oculto. Consequentemente, a profunda aversão por Cristo, nutrida pelos judeus que tinham a lei constantemente em suas mãos, tem de ser atribuída à sua indolência, pois o esplendor da glória de Deus corresponde intensamente em Moisés. Errado aqui.
pois o esplendor da glória de Deus resplandece intensamente em Moisés, porém decidiram manter o véu para escurecer este esplendor. Sabe-se muito bem que por as escrituras aqui significa o Velho Testamento, porque não foi no Evangelho que Cristo primeiramente começou a manifestar-se, senão que, havendo recebido o testemunho da lei e dos profetas, ele foi publicamente exibido no Evangelho. 40. E não quisestes vir a mim. Uma vez mais os repreende, dizendo que não foi por nada, senão por sua própria malícia, que os impedia de tornar-se participantes da vida oferecida nas Escrituras, pois quando diz que não quiseram, ele imputa a causa de sua ignorância e cegueira a perversidade e obstinação. E assim era porque, visto que ele se lhes ofereceu tão graciosamente, eles eram voluntariamente cegos, mas quando intencionalmente fugiram da luz, e inclusive desejaram extinguir o sol por meio das trevas de sua incredulidade. Cristo com justiça os reprova com maior severidade. Capítulo 5, do 41 ao 47. Não recebo glória de homens, eu, porém, vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebereis glória uns dos outros, e não buscais a glória que procede exclusivamente de Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. É Moisés, em quem confias, que vos acusa. Porque se cresceis em Moisés, não também creríeis em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? 41. Não recebo glória de homens. Ele prossegue em sua reprovação, mas para que não seja suspeito de pleitear sua própria causa, ele começa dizendo que não estava interessado na glória dos homens e que não se preocupava nem se inquietava por ver-se desprezado. E de fato ele é grande demais para depender da opinião dos homens, porque a malignidade do mundo inteiro nada pode tirar dele, nem fazer a mais leve violação à sua elevada posição. Ele está tão ansioso em refutar a calúnia deles que se exalta acima dos homens. Em seguida, ele passa a atacá-los livremente e os acusa de desprezarem e odiarem a Deus, e ainda que com respeito à honrosa posição haja uma imensa distância entre Cristo e nós, todavia devemos ousadamente desprezar as opiniões dos homens. Pelo menos devemos cultivar mais zelo em não permitir que sejamos incitados à ira quando somos desprezados, mas ao contrário aprendamos a jamais queimar-nos em indignação, exceto quando os homens deixarem de render a Deus a honra que lhe devem. Que nossas almas ardam e se torturem por um santo zelo sempre que virmos o mundo tão ingratamente rejeitar a Deus. 42. Que não tendes em vós o amor de Deus. O amor de Deus é aqui expresso em lugar de todos os sentimentos religiosos, pois ninguém pode amar a Deus sem contemplá-lo com admiração e submeter-se inteiramente à sua autoridade. Porquanto, em contrapartida, o amor de Deus não prevalece onde não existe o desejo de obedecê-lo. Essa é a razão que Moisés apresenta isto como sumário ou recapitulação, anaquefalaiosis da lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Eu vim no nome de meu Pai. Aliás, os falsos profetas se gloriavam neste título, como o Papa em nossos dias se gloria na boca cheia de ser ele o deputado ou vigário de Cristo. E sob esse mesmo disfarce, Satanás tem enganado os homens desde o princípio. Mas Cristo aqui apresenta a realidade e não uma pressão hipócrita,
pois quando testifica que ele veio no monte de seu pai, ele pretende dizer não só que o pai o enviara, mas que fielmente exercia a comissão que recebera. Por esta marca ele distingue os mestres legítimos da igreja dos mestres espúrios e pretensos. Esta passagem, pois, ensina que devemos ousadamente rejeitar todos quantos se exaltam e em seu próprio nome reivindicam autoridade sobre as almas, pois aquele que sente desejo de ser reconhecido como servo de Deus não deve ter nada à parte de Deus. Ora, se toda a doutrina do Papa fosse examinada, até mesmo um cego veria que ele veio em seu próprio nome. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Que os judeus não amavam a Deus e não tinham nenhuma reverência por ele, Cristo prova através deste argumento, a saber que avidamente receberão os falsos profetas enquanto se recusam a obedecer a Deus, pois ele toma os termos axiomáticos, que é um sinal de uma mente perversa e ímpia quando os judeus desrespeitam a verdade e voluntariamente concordam com as falsidades. Se alguém objetar dizendo que isso geralmente é feito mais por ignorância do que por malícia, a resposta é fácil: ninguém se expõe às importunas de Satanás, exceto enquanto mesmo, através de uma disposição perversa, preferia a falsidade à verdade. Pois como é possível que sejamos surdos quando Deus fala e que Satanás nos encontre? Prontos e ativos, senão porque somos hostis à justiça e espontaneamente desejamos a iniquidade? Embora seja indispensável observar aqui que Cristo fala principalmente àqueles a quem Deus ilumina de uma forma peculiar, como outorga aos judeus tal privilégio, para que, tendo sido instruídos em sua lei, pudessem guardar o reto caminho da salvação. É certo que tais pessoas se inclinam a ouvir os falsos mestres por nenhuma outra razão senão porque desejam ser enganadas. Consequentemente, Moisés diz que quando os falsos profetas se levantam, isso se destina a provar e a testar o povo se realmente amam o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 13:3. Não há dúvida de que em muitas pessoas parece haver uma simplicidade inocente e sincera, porém seus olhos estão indubitavelmente cegados pela hipocrisia que se oculta em suas mentes, pois é indubitável que Deus jamais fecha a porta àqueles que batem. Mateus 7:8. Jamais frustra aos que sinceramente oram a ele. Isaías 45:19. Portanto, com razão, Paulo o atribui à vingança de Deus quando se dá a Satanás o poder de enganar, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2:10, 12. É desta forma que se descobre a hipocrisia de muitos que, devotados às imposturas e ímpias superstições do Papa, se queiram com corrompido furor contra o Evangelho, pois se tivessem os corações dispostos a temer a Deus, tal temor, por sua vez, produziria obediência. 44. Como podeis crer? Como pudesse parecer ser impossível dizer que aqueles que desde a infância foram educados nas disciplinas da lei e dos profetas sejam acusados de tão grosseira ignorância e declarados inimigos da verdade, e como se tal coisa pudesse ser vista como sendo incrível? Cristo mostra o que os impedia de crer. É porque a ambição os privara de um juízo sadio, porque ele fala de uma maneira peculiar aos sacerdotes e escribas, que, cheios de soberba, não conseguiram obedecer a Deus. Esta é a passagem notável, a qual ensina que o portão da fé se fecha contra todos quantos têm o coração dominado pela preocupação e santuário de vão desejo pelas glórias terrenas. Pois aquele que deseja ser alguém no mundo inevitavelmente se tornará instável e sem direção, não nutrindo nenhuma inclinação para Deus. Uma pessoa nunca está preparada a obedecer à doutrina celestial enquanto não se converter de que seu alvo principal ao longo de toda a sua vida
deve ser que o mesmo seja aprovado por Deus. Mas poderia concluir-se que a ímpia confiança pela qual os ímpios e hipócritas se exaltam na presença de Deus é um obstáculo maior que a ambição mundana. Sabemos que essa foi também a doença com que os escribas estavam profundamente infectados. A resposta é fácil, pois Cristo tensionava arrancar deles a falsa máscara de santidade pela qual enganava a multidão ignorante. Portanto, é como se apontasse com o dedo para o mais grosseiro dos vícios, para com isso fazer manifesto a todos quanto nada está mais longe de seu verdadeiro caráter do que a respeitabilidade que tanto desejavam fosse considerada. Além disso, ainda que a hipocrisia se exalte contra Deus, não obstante no mundo e diante dos homens, ela é sempre ambiciosa. Mais que isso, é somente essa vaidade que nos incha com falsa presunção quando confiamos mais em nosso próprio juízo e o de outros do que no juízo divino. Aquele que na realidade se apresenta diante de Deus como seu juiz deve necessariamente cair por terra humilhado e desfalecido, e nada vê em si que porventura mereça sua confiança. E assim, pois, para que alguém possa buscar somente a glória de Deus, o mesmo tem que mergulhar em seu próprio opróbrio e correr para a imerecida misericórdia de Deus. E deveras estes olham para Deus e percebem que estão condenados e perdidos, e que nada lhes é deixado, e que possam se gloriar senão a graça de Cristo. O anseio por esta glória será sempre assistido pela humanidade. Até onde se relaciona com a presente passagem, a intenção de Cristo é que não há outra maneira na qual os homens podem se preparar para receber a doutrina do Evangelho, senão afastar todos os sentidos do mundo e volvê-los tão somente para Deus, e seriamente considerar que é com Deus que tem que tratar, para que, esquecendo as vanglórias com as quais estão acostumados a iludir a si mesmos, penetrem suas próprias consciências. Portanto, não cabe admirarmos-nos se o Evangelho em nossos dias se depara com tão poucas pessoas dispostas a deixar-se instruir, visto que todos se deixam arrebatar pela ambição. Tampouco devemos ceder à perplexidade se muitos apostatam da profissão do Evangelho, porquanto se acham dominados por sua própria vaidade e empatia. Tanto mais solicitamente devemos buscar esta única coisa, que, embora sejamos vilipendiados e desprezados aos olhos do mundo, e até mesmo esmagados em nosso próprio íntimo, podemos ser contados no número dos filhos de Deus. 45. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Esta é a forma que devemos tratar com as pessoas obstinadas e empedernidas, quando nada aprendem pela instrução e conselhos amorosos. Aliás, há poucas pessoas que gracejam de Deus abertamente, porém há muitas que, crendo que Deus, a quem se opõem como inimigos, é gracioso para com eles, os entretêm em seu ócio com adulações fúteis. E assim, nos dias atuais, nossos gigantes, embora impiamente tripudiem toda a doutrina de Cristo, arrogantemente se gabam de ser íntimos amigos de Deus. Pois quem persuadirá os papistas de que o cristianismo existe em qualquer outra parte fora de seu reduto? Tais eram os escribas, com quem Cristo está aqui polemizando. Ainda que fossem os mais cruéis desdenhadores da lei, todavia se vangloriavam em Moisés nos mais elevados termos, de modo que não hesitavam em fazer uso dele como um escudo contra Cristo. Se preconizasse que seria um poderoso e formidável adversário para ele, sabia que isso teria sido tratado com o máximo desdém, e por isso preconiza que esta acusação esboçada por Moisés será proferida contra eles. Moisés, em que confias, a quem pensa que Cristo aqui realça a distinção entre o próprio ofício e o de Moisés, porquanto pertence à lei convencer os homens de sua incredulidade. Mas isso é um equívoco, pois Cristo não pretendia isso, senão apenas abalar a confiança dos hipócritas
que falsamente se gabavam de cultivar reverência por Moisés, juntamente como uma pessoa na atualidade, a fim de repetir os papistas como suas próprias armas, se põe a dizer que não acharão inimigos, mas decididamente opostos a eles, do que os santos doutores da igreja, sob cuja autoridade falsa e impiamente se escondem. Aprendemos também disto que não devemos gloriarmos nas Escrituras sem boas razões, pois se não honrarmos o Filho de Deus através da verdadeira obediência de fé, todos quantos Deus levantou para serem suas testemunhas se erguerão contra nós como nossos acusadores no último dia. Ao dizer que confiavam em Moisés, ele não os acusa de superstição, como se atribuíssem a Moisés a causa de sua salvação, mas quer dizer que erravam em confiar na proteção de Moisés, como se tivessem na conta de defensor de sua ímpia obstinação. 46. Porque se cresceis em Moisés, também creríeis em mim. Ele mostra que Moisés será o acusador deles, rejeitam sua doutrina. Sabemos ser impossível formular um insulto maior aos servos de Deus do que quando sua doutrina é desprezada ou reprovada. Além disso, aqueles a quem o Senhor designou como ministros de sua palavra devem estar prontos a defendê-la contra os que a desprezam, e portanto ele deu a todos os profetas uma dupla comissão para que ensinassem e instruíssem os crentes para a sua salvação e para que um dia pudessem confundir os réprobos por meio de seu testemunho. Pois ele escreveu a meu respeito, quando Cristo diz que Moisés escreveu a seu respeito, isso não exige muita prova para aqueles que reconhecem que Cristo é o fim e a alma da lei. Mas se alguém não ficar satisfeito com isso e quiser ter as passagens encestadas para ele, eu o aconselharia primeiramente a ler a Epístola aos Hebreus, com a qual também concorda o sermão de Estevão, no 7º capítulo de Atos dos Apóstolos. Em seguida, a observar as citações que Paulo aplica ao seu propósito. Reconheço, aliás, que há poucas coisas a que Moisés faz menção expressa de Cristo. Porém, qual foi o uso do tabernáculo, dos sacrifícios e de todas as cerimônias, senão para serem figuras extraídas de conformidade com aquele primeiro modelo que lhe foi mostrado no monte? Êxodo 25:40 e Hebreus 8:5. Assim, sem Cristo se desvanece todo o ministério de Cristo. Reiterando, vemos como ele continuamente lembra ao povo o pacto dos pais que foi ratificado em Cristo, e ainda como ele faz de Cristo o principal objeto e fundamento do pacto. Tampouco era isso desconhecido dos santos pais, que tinham sempre seus olhos fixos no mediador. Para tratar o tema de forma mais abrangente, seria inconsistente com a brevidade que eu uso. 47. Mas se vós não crerdes em seus escritos. Cristo parece aqui reivindicar menos autoridade para si do que para Moisés, e no entanto sabemos que o céu e a terra foram abalados pela voz do Evangelho. Hebreus 12:26. Cristo, porém, acomoda seu discurso àqueles a quem fala, pois a autoridade da lei era, além de toda controvérsia, mantida sacra entre os judeus, e assim era impossível que Cristo fosse inferior a Moisés. Para o mesmo propósito é o contraste entre os escritos e palavras, pois ele mostra que a incredulidade deles era ainda mais agravada porque a verdade de Deus, registrada de uma forma autêntica, não desfruta de nenhuma autoridade entre eles. E aqui então termina o comentário do capítulo 5 de João, do João Calvino.